Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën Basalt Shine, versão mais completa desse crossover compacto, né? Ele mistura um sedã com uma pegada de SUV, também tem o caimento coupé lá atrás, vocês já vão ver. Então é um crossover, né? Ele mistura vários elementos, várias carrocerias. Bom, a gente vai detalhar tudo isso na avaliação completa, mas como vocês bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Isso significa que nós vamos rodar aqui aquele nosso trecho padrão de aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o carro não tem modos de condução, também não tem start-stop, então isso não interfere na nossa média, mas lembrando, está abastecido totalmente com gasolina. Chegando lá no final do nosso trajeto, a gente compara então as nossas médias com as médias divulgadas oficialmente pelo Inmetro. E para a gente começar o nosso teste aqui de consumo urbano com o Citroën Basalt Shine, eu já resetei a nosso trip de consumo A, nossa média de consumo, né? E também já liguei aqui o ar-condicionado. Inclusive, pessoal, esse ar-condicionado é bem barulhento, então me desculpem se na GoPro ficar um pouco de barulho de vento, tá? Ele é muito parecido com aqueles da Fiat, né? Ele é forte, mas faz bastante barulho, mesmo na velocidade mínima. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou lembrar vocês que esses vídeos que nós fazemos aqui no canal são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação direta, que um carro foi 0.2, 0.3, 0.1 km por litro a mais ou a menos que um outro carro, a gente teria que andar com eles dois juntos e, na verdade, o certo é você fazer com o mesmo motorista. Mas pelo menos eu não consigo dirigir mais de um carro ao mesmo tempo. Se alguém aí conseguir, me avisa. Então sempre vai ter variação, tá? E isso não dá para tirar. Até mesmo com o mesmo motorista, você tem uma mudança de comportamento em determinadas situações. Você nunca dirige exatamente da mesma forma. Fora que a gente pega semáforos, às vezes pega trânsito, às vezes não. Você tem também a temperatura ambiente, tudo isso contribui ou prejudica para o consumo de combustível. Ou seja, é extremamente relativo. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, uma função nova completamente gratuita do YouTube, fica ali perto dos comentários, e você tem também, se você preferir, a opção de hypar pagando, e isso ajuda muito mais o nosso canal, mas de qualquer forma você já está apoiando o nosso trabalho, então conto com vocês, viu, pessoal? Eu começo sempre falando sobre conjunto mecânico, e aqui não vai ser diferente. No Citroën Basalt a gente tem em quase todas as versões, pelo menos as mais caras, o motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível, que rende, como a gente sabe, já passaram vários modelos aqui no canal, ele traz 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina. Lembrando, estamos abastecidos aqui com gasolina, então considerem os 125 cavalos. Já o torque é de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. E o legal desse torque é que ele está disponível a somente 1.750 rotações, ou seja, uma rotação bem baixa que garante mais disponibilidade para o carro, mais agilidade na verdade, né? Você tendo um torque ali em uma rotação muito baixa, você não precisa encher muito o motor para que ele tenha um bom desempenho, pelo menos aqui na cidade. E junto com essa motorização está associada a transmissão automática do tipo CVT. Só que, como a gente sabe, aqui na Stellantis ela é um pouquinho diferente. Ela simula 7 marchas, mas não a todo momento. Isso acontece para diminuir aquela sensação de enceradeira que a gente tem do CVT, que ele fica infinitamente. Então, as montadoras fazem essa simulação, são marchas virtuais, não são engrenagens de fato, somente para diminuir essa sensação. Agora, aqui no Citroën Basalt e também em todos os carros da Stellantis que utilizam esse conjunto mecânico, se você, por exemplo, der um pé fundo, o que a gente chama de kickdown, né, que é pisar até o fundo do acelerador, você vai ter uma simulação de 7 velocidades. Porém, se você também jogar no modo manual, aqui você consegue trocar aqui pela alavanca, lembrando que esse carro não tem pedal shifts, você também consegue fazer essa simulação de 7 velocidades. Mas, de novo, é uma simulação, tá, pessoal? Não são engrenagens
O CVT ele tem 2 polias variáveis, então se não fosse essa simulação de 7 velocidades, ele teria marchas, digamos que infinitas. E é lógico que a tração aqui desse carro é somente dianteira, né? Seria muito interessante ver um Basalt com tração nas 4 rodas, mas infelizmente não é o nosso caso. O Versa aqui nos atrapalhou bonito, hein? Nossa senhora! Isso também prejudica o consumo, viu, pessoal? Você fazendo muitas acelerações e desacelerações vai acabar interferindo bastante na nossa média de quilômetros por litro. O que eu acho muito importante citar em todo carro é o peso, porque às vezes você tem um modelo muito potente, mas também muito pesado, ou você tem um modelo pouco potente, mas leve, e você acaba tendo uma economia de combustível legal. Aqui nessa versão Shine, que é a mais cara do Basalt, são R$105 mil por essa versão. Já adianto para vocês que é um bom custo-benefício, mas na avaliação completa a gente vai detalhar isso, tá? Nessa configuração Shine, ele pesa 1.191 quilos, ou seja, é um carro leve, né? Você tem aqui um crossover, não vou nem definir como um SUV, porque ele é um sedã um pouco mais altinho, né? Então ele mistura um sedã e um SUV. Então seria melhor definido como crossover. Então ele não é um carro assim pequeno, ele tem um entre-eixos bem grande também, um espaço interno bem legal. Então você ter menos de 1.200 quilos num carro dessa configuração, a gente pode dizer realmente que é um carro bem leve. E isso contribui para o consumo, obviamente. Quanto mais peso você leva, mais você gasta para fazer esse mesmo trajeto. De vez em quando eu falo para vocês sobre o sistema Start-Stop, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Esse modelo aqui não tem em nenhuma versão esse recurso, o que acaba sendo um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Por que essa ambiguidade? Bom, para algumas pessoas o Start-Stop ele é extremamente irritante, por justamente ficar desligando a motorização. Eu particularmente não costumo me incomodar com isso, salvo algumas exceções onde o Start-Stop desliga o motor ainda com o carro em movimento, que aí me incomoda. Mas de modo geral não é um recurso que me tira do sério, mas para a maioria das pessoas ele é sim bastante irritante. Então não ter é um ponto positivo. Outra questão legal de não ter esse recurso é que a bateria fica mais barata, porque modelos equipados com o Start-Stop, eles têm uma bateria especial que é muito mais cara, então na hora da manutenção você acaba gastando quase tudo que você economizou no consumo. E a parte negativa de não ter o Start-Stop é o consumo de combustível e principalmente a emissão de poluentes. As montadoras acabam colocando esse recurso para passar nas normas de emissões de poluentes, pessoal. Não é tanto assim pelo consumo, você não vai perceber uma diferença imensa na média em quilômetros por litro. Mas enquanto o motor está desligado, logicamente você não está emitindo nada de poluentes. Digamos que é um truque das montadoras, né, para conseguir passar nessas normas. E é justamente por isso que eu digo que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Quero falar para vocês de algo legal que a gente tem aqui no Citroën Basalt, que é nesse painel aqui de 7 polegadas. Ele é totalmente digital, a resolução sim não é muito boa, mas a gente vai detalhar na avaliação completa. O que eu tenho a dizer para vocês é que além do contagiros, que alguns Citroëns não tem, por exemplo, o C3, né, que já passou por teste aqui no canal, inclusive foi o primeiro carro de imprensa que o canal de Autos pegou. Além desse contagiros, você tem aqui um econômetro. Então ele substitui como se fosse, digamos que o ponteiro, né, de forma digital do contagiros, para ter uma barra, um gráfico, na verdade, indicando quanto você está sendo econômico ou então gastando combustível. Então se você pisar muito forte, essa barra diminui e fica vermelha, ela vai trocando de cor. Se você não pisar nada, por exemplo, com o carro em movimento, ele fica verde para indicar que você está sendo bastante econômico. Porém, pessoal, não tem aqui o consumo instantâneo, então a gente não consegue visualizar o quanto o carro está fazendo neste exato momento, tá? Você só tem aquela média resetável. Pelo menos ele tem 2 trips. Então você pode, por exemplo, fazer um do percurso total e o outro só da estrada, digamos assim, sem que um atrapalhe o outro consumo. E o legal é que caso você não queira ter uma visualização, digamos que cheia, completa aqui do econômetro, você pode deixar aqui na tela do contagiros, ou que seja em outra tela, que ele vai ficar ali um atalho, digamos assim. Ele fica uma florzinha, na verdade uma folha ali na esquerda, que ela vai mudando de cor exatamente conforme aquele gráfico que eu falei para vocês, para indicar o quanto você está sendo gastão ou então econômico. E também, se você não quiser deixar aquela folha, você pode desativar pelas configurações do painel. Estamos aqui nos aproximando do final do nosso teste. Vamos então só
estacionar ali no nosso ponto de sempre para conferir então como que ficou a nossa média de consumo. Direção bem leve aqui no Basalt, viu? Gosto bastante disso. Vamos nos aproximar aqui. Fechou? Vou colocar o câmbio no P, desliguei o carro, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou o consumo? Virando aqui a chave, ele tem essa animaçãozinha Citroën, já está até aqui na tela do consumo. Ele dá esse apito toda vez que liga o carro, tá, pessoal? Não sei porquê, irritante, né? Rodamos 10,2 km, média de velocidade 28 km por hora. Infelizmente, ele não informa o tempo do trip pra gente, mas nós podemos ver ali que o consumo foi de 10,1 km por litro. Lembrando, gasolina com ar ligado, percurso 100% de cidade. Vale lembrar que o Inmetro diz que ele faz na cidade 11,9 km por litro com gasolina, ou seja, a nossa média ficou consideravelmente abaixo daquela informada pelo Inmetro. Mas o que eu achei dessa média de 10,1 km por litro com gasolina aqui no Citroën Basalt Shine? Sinceramente esperava um pouco mais. Não é uma média ruim. Para um modelo 1.0 turbo, como eu falei, ele é relativamente grande, apesar de ser leve. Não é um consumo ruim, tá longe disso, principalmente porque fizemos isso com o ar ligado e ele não tem o sistema start-stop. Se tivesse, com certeza essa média teria ficado melhor. Mas eu acho que algo em torno de 11 km por litro seria mais interessante. O Inmetro diz 11,9 e a gente sabe que às vezes ele acaba sendo um pouco exagerado e ele fala médias que a gente nunca consegue na cidade. Então 11,9 tudo bem, seria extremamente econômico, mas 11 acho que já estaria de ótimo tamanho. 10,1 bebeu um pouquinho mais do que eu gostaria por estar na gasolina. Se fosse etanol estaria perfeito, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Citroën C3 Aircross, também na versão Shine, que passou aqui por teste no canal na configuração de 5 lugares, ele fez 10,4 km por litro, ou seja, basicamente a mesma coisa que esse aqui, se a gente considerar aquela variação que eu falei para vocês de temperatura, de trânsito, de semáforos, enfim, de todas essas questões. A gente percebe então que dessa vez a gente não fez um consumo assim muito diferente do que esse carro vai de fato conseguir fazer. Ele foi bem honesto. Agora, de novo, esperava um pouquinho mais. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa média e também do Citroën Basalt Shine em si. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.